Então, é século XIX. A Rússia, ela já começa a ganhar o contorno do que ela tem hoje, já que o país foi conquistado até os Montes Urais com o Ivan, e mais ou menos na época do Ivan eles pulam os Montes Urais e começam a conquista da Sibéria. O Ivan também leva a Rússia para o Cáucaso. Pedro, Catarina conquistam porções ocidentais do território russo. Mas você lembra que no vídeo anterior eu falei para você que os russos ainda não estavam seguros, porque há outras invasões. Essas outras invasões, elas não vinham mais do leste, elas não vinham mais dos mongóis ou até dos otomanos, com quem eles brigaram bastante no século XVIII. Elas vinham da Europa Ocidental. Sim, 1605, século XVII, poloneses invadem a Rússia. No início dos anos 1700, no século XVIII, os suecos invadem o território russo. Veja só você, os suecos invadem o território russo. Aí vem o século XIX, talvez a invasão mais famosa, a invasão mais destacada, a invasão que todo mundo conhece. Vou dar até o ano 1812, tropas francesas. Napoleão lidera uma guerra, uma ocupação, uma invasão em relação à Rússia. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, já estamos no século XX. O território russo tem mais duas invasões de quem? Dos alemães. E o que todas essas invasões têm em conjunto? Um ponto comum. Que é qual? Qual é esse ponto comum que essas invasões todas, poloneses, suecos, franceses, alemães, têm em comum? Todas iniciaram por uma parte da geografia europeia chamada Grande Planície do Norte. É pela Grande Planície do Norte, que começa na França e vai até os Montes Urais, na divisa da Rússia Ocidental com a Sibéria, que é a Rússia Oriental. O relevo nessa parte não ajudou a Rússia a conter os seus adversários, os seus inimigos. E todos esses povos ocuparam a Rússia justamente por essa passagem, que é essa grande planície europeia. Para tentar resolver isso, o que os russos fizeram, pensaram? Os russos conquistaram uma região chamada Kaliningrado. Não sei se você ouviu falar. Kaliningrado é a cidade do Kant, Immanuel Kant, filósofo, iluminista. Alemão, Derli. Sim, alemão. Mas nasceu em Kaliningrado, Rússia? Sim. Kaliningrado é um enclave territorial russo fora da Rússia. Kaliningrado fica entre a Polônia e a Lituânia, na costa do Mar Báltico. E Kaliningrado, apesar de ter sido fundada por o que nós chamaríamos de alemães hoje, mas na realidade eram cavaleiros da ordem teutônica no século XIII, a domínio, a posse de Kaliningrado, ela alternou ao longo da história. Por quê? Porque os alemães fundaram Kaliningrado, antes de existir a Alemanha, mas isso é assunto para uma outra conversa. Depois, os russos tomaram Kaliningrado com Catarina. Na sequência, em 1762, os prussianos, que seria hoje mais ou menos a região de Berlim, na Alemanha, recuperaram Kaliningrado. E anos depois, para ser mais preciso, em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia fincou a bandeira, na época era a União Soviética até, fincou a bandeira em Kaliningrado e ficou com Kaliningrado até hoje. Kaliningrado tem uma importância estratégica para a Rússia, porque Kaliningrado fica nessa parte da grande planície europeia, região pela qual a Rússia sofreu várias invasões ao longo da sua história. E os russos veem a ocupação de Kaliningrado como um local para defender o território russo em caso de uma nova invasão estrangeira. Então, qual que é o meu objetivo em recuperar com você essa história da formação do território russo, em recuperar com você essa geopolítica da Rússia? O meu objetivo é muito claro. É mostrar para você por que a Rússia ficou tão grande, e a resposta ela envolve sim, para defender-se de invasões estrangeiras, usar a geografia como barreiras de proteção a ela, e outros países fizeram isso. E a nossa ideia era te mostrar
por que a Ucrânia, na atualidade, século XXI aí, cara, por que a Ucrânia, querendo entrar na OTAN, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, é vista com tão maus olhos pela Rússia? Por quê? Porque a Ucrânia tem no seu território uma porção de geografia chamada Montes Cárpatos. E para os russos, os Montes Cárpatos, desde a época da Catarina, também era vista como uma barreira natural para conter uma invasão estrangeira. E a Ucrânia na OTAN abre um flanco no território sul russo bem significativo para uma eventual invasão. Então, para a Rússia, a Ucrânia, assim como outros países do leste europeu na OTAN, é uma ameaça que os russos veem como existencial à sua integridade territorial. Beleza? E espero que eu tenha conseguido te ajudar a você entender por que a Rússia é tão grande e também por que irrita, por que é tão perigoso na cabeça da Rússia ou a Ucrânia na OTAN. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.